Atos dos Apóstolos, capítulo número 2. Eu quero ler aqui o versículo de número 46. 46, que diz assim a narrativa do texto bíblico. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Esse texto é um texto que já fazia parte da era da igreja que nasceu em Atos 2. Já fazia parte da igreja inaugurada. Isso aqui não foi antes da inauguração, já foi depois da inauguração. Porque a inauguração da igreja, ela foi com a descida do Espírito Santo. E com a descida do Espírito Santo, que a igreja foi inaugurada, o Espírito Santo veio para inaugurar a igreja. E o texto está dentro de um contexto das primeiras conversões, das primeiras quase 3.000 almas no contexto, que receberam o sermão que o apóstolo Pedro tinha ministrado naquele dia. Então, ali é no número de quase 3.000 almas, versículo 41 de Atos 2, está aí. Quase 3.000 almas, a parte final do texto. E estas quase 3.000 almas, elas perseveraram em 4 pilares. 4 pilares. Primeiro pilar, que era a doutrina apostólica, a doutrina dos apóstolos. O segundo pilar, que era comunhão. O terceiro pilar era o partir do pão. E o quarto pilar, as orações. Agora preste atenção que a narrativa diz que toda alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que estavam crendo estavam tendo tudo em comum. Ninguém era dono de nada. Vendia as propriedades, vendia as suas fazendas, repartia com todos, segundo cada um o que havia de mister. Aí a narrativa diz que essas pessoas perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa. Por que essas pessoas perseveraram todos os dias no templo? Porque essas 3.000 almas converteram em Jerusalém. Em Jerusalém. E em Jerusalém tinha o templo dos judeus. Tinha o templo dos judeus. Então, onde que eles estavam sendo o templo? Lá em Jerusalém. Porque era o templo que os judeus entravam para oferecer sacrifícios no altar do holocausto e queimar incenso no altar do incenso, que era só sacerdote que tinha acesso a esses lugares. Então eles entravam, o povo, não lá dentro em si, nos átrios do templo, na parte externa, que lá dentro só entravam os sacerdotes. Nem Jesus entrava lá dentro. Então essas pessoas perseveravam ali, porque tinha o templo. Agora as pessoas que converteram em outras cidades, por intermédio dos apóstolos, por intermédio do apóstolo Paulo lá na frente, não tinha como estar no templo, não tinha templo. Aonde é que estava então? Só nas casas.
só nos lares. Vocês estão entendendo? Não tinha templo em outra cidade. Mas aqui o que me chama a atenção, que eles perseveraram no partir do pão. E qual era o partir do pão? Qual era o partir do pão? Vocês sabem explicar? Aqui fala qual é o partir do pão. Aonde eu li? Versículo 42. Diz aqui, versículo 42. Aqui, ó. Eles perseveraram no partir do pão, na parte B do versículo 42. E no versículo de número 46, aí descobre. O partir do pão era em casa. Perseveravam no partir do pão em casa. Ah, por que não era no templo? Se é a Santa Ceia. É porque o templo não era, o templo era em Jerusalém, né? É, mas aqui, esse daqui era em Jerusalém também. Eles estavam no templo e estavam nas casas. E na hora de partir o pão, não partiu o pão no templo, partiu o pão nas casas. Entendi. Entendeu? Então é a Santa Ceia. Se é a Santa Ceia, tinha que ser no templo, né? Na igreja o povo fala, não é? Então já está destacado aqui que o partir do pão aqui, se fosse nesse molde de hoje que as pessoas fazem aí, tinha que ser aonde? No templo. E por que era nas casas e não era no templo? Se é a Santa Ceia que as pessoas pregam por aí. Não pode ser nas casas. Tinha que ser aonde? No templo. Sabe o que é que você fazia o partir do pão nas casas? Porque não era Santa Ceia nesse molde de hoje. Era a ceia do amor, era a ceia do ágape. Comiam juntos. Aonde? Em casa. Reunia nas casas. Reuniam nos lares. Partir. Não é partir pegar um pedaço, não. É repartir entre eles a comida. Comiam juntos com alegria e singeleza do coração. Estão entendendo que agora? Hoje em dia